Cleude, você começa? Toda vez que for falar, sinalizar, Cleude, liga o microfone para vocês estarem fixados, tá? Pode começar hoje. Dá para ver? Dá? Dá para ver? Sim, Cleude, dá para ver sim. Às vezes tá prendendo, não tô enxergando direito. A gente te vê, a gente está te vendo. Às vezes parece um pouquinho embaçado, não sei se para vocês também está assim, mas dá para ver a sensação. Tá bom, tá bom. Vamos começar, porque senão vai terminar muito tarde. Ok. Boa noite, pessoal. Meu nome é Osilene Cruz. Esse é o meu sinal, o O, em forma, né, de um caracol, né, da orelha até a parte dos ombros. Eu sou uma das coordenadoras, né, do grupo de pesquisa, leitura e compreensão textual em língua portuguesa, desafios, perspectivas e possibilidades. No nosso grupo, nós trabalhamos várias questões relacionadas a ensino, pesquisa e extensão. Essa live de hoje é a terceira live de um ciclo de 3 lives que nós fizemos, né, de 3 webinários que nós fizemos. Eu vou apresentar aqui muito rapidamente só a divulgação que nós fizemos para que fique registrado o conteúdo dos outros encontros. Eu acabei colocando no Word mesmo, mas eu acredito que dê para aparecer bem. O tema, então, desses webinários é pesquisa acadêmica, e nós dividimos em 3 conteúdos, 3 assuntos. No dia 31/7, foi abordado o tema como e onde pesquisar referências bibliográficas. No dia 7/8, foi abordado o tema sobre o uso da ferramenta Mendeley, gerenciador de referências e facilitador de escrita. E hoje, dia 14 de agosto, vai ser abordado o tema sobre revisão sistemática de literatura, o Ryan como ferramenta. Essas aulas têm sido ministradas pela professora Viviane Pinheiro, que já é mestra pelo programa, né, de mestrado profissional em diversidade e inclusão da UF, e atualmente é doutoranda do programa de doutorado, né, de Ciência, Tecnologia e Inclusão da UF também, e que eu tenho muito orgulho de também considerar, além de parceira de pesquisa, a minha co-orientanda nessa frente, né, de pesquisa. Então, agora eu vou passar a palavra para a Viviane, porque nós temos muitos conteúdos, né, para aprender, e dizer também que todas essas lives, esses webinários, estão disponíveis no YouTube do nosso grupo de pesquisa. Então, a da semana passada e da semana retrasada já estão disponíveis lá no canal do grupo de pesquisa, e a dessa semana deve ser disponibilizada até a próxima semana, no máximo. Depois eu vou colocar aqui no chat, vou passar para a Vivi o link, né, do YouTube. A Anaíla já colocou aqui, então quem acessar pode ver que o link do nosso canal está aqui. Boa noite a todos e Vivi, boa apresentação. Boa noite a todos e a todas. Eu me chamo Viviane Pinheiro, meu sinal é esse. Eu sou uma mulher obesa, de pele parda, cabelos lisos com formol, aloirados. Uso óculos de armação preta, arredondados. Estou vestida, né, com vestido com fundo branco e aves coloridas
na frente. Hoje, nós vamos dar prosseguimento ao que nós já havíamos feito, né? Nós, no nosso primeiro encontro, trabalhamos o string de busca, trabalhamos as palavras-chave, trabalhamos os boleadores, trabalhamos banco de dados. E aí eu gostaria de saber de vocês, porque hoje é uma apresentação de uma IA que faz revisão sistemática de literatura, mas eu gostaria de saber, antes de eu falar um pouquinho sobre o que é revisão sistemática e o que é revisão sistemática de literatura, eu gostaria de saber de vocês quem fez o exercício, né, das palavras-chave e testou no string de busca, nos bancos de dados da Cielo, do Google Acadêmico. Quem fez esse exercício e que pode ser exemplo para a gente fazer aqui hoje? Alguém fez? O exercício das palavras-chave? Não? Então tá, então eu vou fazer do meu mesmo. Vamos lá. Primeiro de tudo, nós temos vários tipos de revisão. Nós temos revisão de literatura narrativa, que é uma revisão onde a gente escolhe, né, as referências, o arcabouço teórico para narrar a sua pesquisa, para evidenciar a sua pesquisa. Então, a gente segue uma linha temática. Nós temos também um outro tipo de revisão de literatura, que é a revisão integrativa. O que significa isso? Significa que eu pego várias referências, sejam documentos, sejam autores, e eu faço uma integração dessas literaturas para alcançar o meu objetivo. E nós temos também a revisão sistemática de literatura, que tem por objetivo a gente afirmar ou confirmar ou mostrar, evidenciar um conceito que eu quero usar na minha pesquisa. Então, se eu tenho um conceito que não é muito difundido, ou um conceito que ele é trabalhado por um outro viés e não pelo viés que eu estou querendo, não consigo achar tantas literaturas, eu tenho que propor que eu tenho que fazer uma revisão sistemática de literatura e mostrar que este conceito ele não é muito abordado. Então, isso dá legitimidade à minha pesquisa, porque eu trago esse conceito como algo novo, como um recorte importante para dar relevância à minha pesquisa. Então, isso tudo traz embasamento para você construir na academia a importância justificativa e evidência da sua pesquisa. Então, o que acontece? A gente trabalhou na primeira semana as palavras-chave que deveriam ser elencadas com boleadores para a gente testar nos strings de busca que a gente deseja, né? Então, nesse primeiro momento, antes da gente ir para o Ryan, que é a ferramenta que eu vou apresentar para vocês hoje, eu vou trazer para vocês como é que a gente faz esse string de busca
na, na plataforma e salva isso para que isso possa gerar um dado para eu anexar isso no Raya. Então, vou apresentar aqui para vocês a plataforma, o banco de dados que eu escolhi. Vou botar Cielo. Quando estiver apresentando, aparecendo, vocês me falem, por favor, porque aí eu paro de ver vocês. Está aparecendo? Sim. Então, aqui é a base da Cielo. Aí, eu posso botar o meu string de busca, que no meu caso... Eita! É cultura surda, or, cultura surda em inglês, or, cultura surda em espanhol, or, cultura surda em francês. Então, eu quero esse string de busca. Aí eu vou aqui buscar. Eu tenho 18 resultados. Eu posso filtrar, eu posso não filtrar. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou exportar. Ó, sempre que eu exportar e eu quero exportar para o Ryan, eu tenho que exportar na forma de RIS. Então, RIS. Eu tenho que colocar em forma de RIS. E aí eu vou exportar. Vai salvar no meu computador. Ok. Eu vou lá na pasta do download e coloco o nome, renomeio esse arquivo para o nome do banco de dados que eu salvei. Eu não preciso abrir o arquivo, eu só ponho assim, Cielo. Agora, eu vou em outro banco de dados, o Google Acadêmico. Todo mundo está vendo o Google Acadêmico? Sim ou não, gente? Sim. Eu vou pegar e vou colocar o mesmo string de busca. No Google Acadêmico, olha só quantos eu tenho. Muita coisa. Mas aqui, ó, tem livro. Se eu quiser, eu posso desenhar isso, posso. Mas aí eu quero exportar também. Então, como é que eu faço para exportar? Eu pego aqui minha biblioteca, exportar tudo, e aí eu coloco em EndNote ou BIPT todos os artigos. Durar. Não. Eita, o que apareceu? Gente, foi imprimir.
Deixa eu voltar aqui. Eita, Jesus. Agora foi. Aí aqui eu vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz na Cielo. Eu vou colocar lá, salvar, Google Acadêmico. Google. Beleza. Até aí, tudo bem? Tudo ok. Agora a gente vai entrar na plataforma do Raya. Vou colocar aqui o link para vocês entenderem o que é o Raya. O Raya, ele é uma ferramenta de inteligência artificial que oportuniza a gente fazer uma revisão sistemática de literatura mais eficiente e rápida na seleção dos artigos, dos materiais que vão ser analisados. Então, na verdade, ele não faz a revisão por você, ele otimiza o teu tempo em relação a essa revisão. E aí, aqui eu vou apresentar para vocês algumas possibilidades do passo a passo para vocês fazerem, quem sabe, quem quiser fazer uma revisão sistemática de literatura, que no final pode gerar um excelente artigo, o que foi o meu caso. Por exemplo, esse string de busca, ele foi utilizado para eu escrever um artigo sobre cultura surda, né, e marcadores culturais, que ó, eu dei início aqui e eu finalizei aqui, ó. E tem alguém querendo entrar. E eu finalizei aqui, ó. Então, o Ryan, ele te dá possibilidades de você fazer revisões e otimizar o seu tempo. Então, você tem uma versão paga e tem uma versão gratuita. A versão gratuita dá muito bem para fazer, não precisem fazer a versão paga. Você faz o cadastro direitinho, preenche tudo bonitinho e depois você pode fazer. Aí vai abrir essa página principal. Nessa página principal, você vai em criar uma revisão, que é aqui em cima. Normalmente, ela é uma página em inglês, e aí é só você clicar para traduzir que ela traduz automaticamente, que é o meu caso. Porque em inglês eu não domino muito, não. E aí eu vou criar aqui uma nova revisão. E aí eu trago o título da minha revisão. Qual é o título que eu quero? Vou fazer um de cultura surda na escola. Aí aqui eu tenho o tipo de revisão. Se é uma revisão sistemática, se é uma revisão de literatura ou se não vale a pena. No meu caso, é uma revisão sistemática. Aqui eu tenho área, é da biomedicina, é do meio ambiente? Não, é da área da educação. Eu quero escrever, eu quero fazer alguma descrição dessa revisão. Nesse caso aqui, eu não acho importante, então não vou fazer. Vou criar. Esse é o primeiro passo.
Quando eu criar, vai aparecer aqui exatamente o passo para eu incluir aqueles arquivos que eu acabei de salvar. Então, eu posso salvar do EndNote direto, eu posso salvar na PubMed, eu posso salvar no Web of Science. E aí, no caso, eu peguei da Cielo e eu vou anexar aqui os arquivos que eu salvei. E do Google Acadêmico, ó. E vou processar para continuar. Tá aqui demorando para renderizar do Cielo. Quando tiver verdinho aqui, aí vai aparecer o continuar para a gente seguir. Tá demorando. E são só 18. Eita, Jesus. A terceira etapa que estava lá é para eu adicionar membros, porque uma revisão sistemática de literatura é sempre bom ter o duplo cego. O que que isso significa? Alguém quer falar? Alguém com alguma dúvida? Não? Posso continuar? André. Ah, tá, peraí.
Antes de fazer a troca, por favor. Foi. Então, quando a gente tem uma revisão sistemática de literatura, é importante que a gente tenha o duplo cego, ou seja, membros que possam ter exatamente o mesmo olhar que você, com os mesmos critérios de elegibilidade que a gente trabalhou também lá no primeiro encontro, né? O que são critérios que a gente pode incluir e o que a gente pode excluir. Então, aqui a gente tem como editar as informações, convidar membros. E aí, se eu for convidar membros, eu posso convidar a Osilene, por exemplo. Osilene Sacruz, né? @gmail, não é isso? É. Aí aqui eu posso dizer que ela é colaboradora, que ela é só revisora ou que ela só pode olhar. Aí, no caso, ela é colaboradora, ela pode editar. E aí ela pode mexer, ela pode ver, porque ela é minha co-orientadora, então ela pode olhar, ela pode ver. E aí eu vou convidar ela para ser membro dessa revisão. Aqui é a visão geral da minha plataforma. E aí a gente começa preenchendo quais são os critérios de inclusão e de exclusão. Ora, se eu quero fazer uma revisão sistemática que é sobre cultura surda na escola, eu vou ter que descrever isso lá no meu critério de inclusão. Então, eu vou criar critérios de inclusão. Então, eu sigo aqui, ó, critérios de inclusão, e escrevo aqui embaixo, ó, adicionar critérios de inclusão. Então, eu só quero analisar artigos de 2010 a 2025. Aí, tá vendo uma setinha verde aqui? Eu clico aqui, artigos científicos. Textos em língua portuguesa, aí eu ponho entre aspas, Brasil, inglês, espanhol e francês. Público-alvo educação escolar. Espera aí que tem gente entrando. Deixa eu ver um outro critério de inclusão bacana. Tem outra pessoa querendo entrar. Vamos pensar num outro critério de inclusão legal. Textos relacionados a
educação de surdos. Tá bom. Criei esses 4 critérios de inclusão. Aí agora eu vou criar critérios de exclusão. Então, eu venho aqui e faço a mesma coisa. Capítulos de livro. Resumos expandidos, dissertações e teses não vão entrar. Textos relacionados a outros ambientes fora da escola não vão entrar. Textos com público-alvo apenas de ouvintes não vão entrar. Textos publicados anteriormente a 2010. Pronto. Criei critérios de exclusão. Aí aqui eu consigo visualizar, porque como a gente parou, eu parei lá, eu consigo visualizar o material, os artigos que foram renderizados. Então, eu quero colocar, adicionar as referências. Vou tentar lá de novo. Vamos lá. Ver se vai. Deixa eu excluir para ver se vai de novo. Se a internet ajuda. Vamos primeiro a Cielo para ver se vai. Deixa eu ver o Google Acadêmico para ver se vai de novo. Agora foi. Agora foi. Aí agora vai aparecer aqui para mim já uma estimativa de quantos materiais, quantas referências foram importadas. Então, eu tenho aqui, tanto da Cielo quanto do Google Acadêmico, 646 textos em português e inglês. Por enquanto, nesses 2 bancos de dados, eu não tenho nenhuma duplicada, nenhum material duplicado. E aí aqui aparece, ó, todos os colaboradores, os membros dessa revisão. Aqui embaixo, consigo ver também o progresso. E aí a gente vai passar para a revisão que a gente quer. Então, a gente aqui vai aparecer pela primeira triagem da revisão. Nessa primeira triagem, eu posso colocar, no caso, como eu tenho, eu posso fazer o que a gente chama de categorias, né, de etiquetas. Então, ele já vai me gerar algumas etiquetas que eu posso, segundo o meu critério de inclusão e exclusão, que podem me favorecer a seleção desses materiais. Então, aqui vão aparecer algumas etiquetas, né, de acordo, lembrando que é uma IA, de acordo com o que eu escrevi nos meus critérios de inclusão e exclusão, para eu setorizar isso. Eu posso fazer filtros
que podem facilitar essa minha seleção. E aí, ou não, eu posso seguir numa leitura e posso criar rótulos também para facilitar essa referência. Então, o que eu vejo aqui? Aqui eu enxergo que na Cielo eu tenho 15 e no Google Acadêmico eu tenho 600 e... Espera aí que está abrindo para mim. 631. Então, aqui eu tenho 631 no Google Acadêmico e 15, que eram 18, na verdade, do Cielo, mas provavelmente não estão, os 3 que estavam lá não estão nos parâmetros do meu critério de inclusão, e aí ele automaticamente já tirou para mim. E lembra que no Google Acadêmico também tinham 19 mil, papapá. Ele foi, tirou tudo, lá no meu critério de inclusão e exclusão. E aí aqui eu já tenho um panorama, então eu vou em todas as referências e eu já posso seguir com um rastreamento, um primeiro rastreamento, que numa revisão sistemática a gente faz pela leitura do título. Então, a gente começa fazendo um rastreamento com a leitura do título. O que esse título diz? O título tem a ver com a minha pesquisa? Ó, esse título aqui, ó, Indagações dos Marcadores Culturais da Tradução. Ele já está errado, porque olha aqui, ó, é de 2006. E o meu critério de inclusão é de 2010 para cá. Então, não posso ter esse artigo aqui. Então, eu tenho que excluir esse artigo. Ele não vai entrar. Aqui, 2018, forma de vida surda e seus marcadores. Possivelmente. Marcadores culturais na literatura surda, significado de produções. Tá no meu tempo? Tá. Aqui, ó. Ok. 2003. Não. Ó, 2001. Não. Ué, tá desmarcando por quê? Eu, hein? Tá mexendo sozinho? Deixa eu desmarcar. Oi? Tá me ajudando agora? Eu vou passar para a próxima etapa, que o meu computador tá meio maluco. Eu acho que vai ser melhor para vocês verem. Ó, foi. Agora foi. Tá atualizando o programa.
Ei, internet, você podia ajudar, né? Agora foi. Tá. Aí agora eu posso excluir, colocar como talvez ou incluir. Eu posso fazer essa fase também aqui lendo os títulos, mas a internet não está me ajudando. Então eu vou passar para a segunda, que fica mais fácil. Eu posso dizer a razão que eu estou excluindo e eu posso criar um rótulo também ou uma nota para indicar os critérios. Por que que isso é importante? Porque se você fizer, segundo uma análise de conteúdo nesse artigo, é importante você ter o porquê da seleção. Alguém falou? Tem alguma dúvida? Não? Posso continuar? Troca de intérprete, eu acho, né? É? É, Andressa e Cleudes? Eu não tô vendo a Cleudes. Eu acho que eu Aqui. vi a Cleudes fazendo. Eu estou vendo a Aqui Cleudes já. e eu vi ela É para fazendo. substituir? Tá me vendo, Andressa? Tô. Espera aí. Eu também tô com problema na minha internet. É, moramos Ela perto, dizia. né? Fechou. Acho que o tempo não está ajudando. Então, aqui no Ryan, a gente consegue fazer essa triagem e a gente consegue fazer tanto pelo título quanto pelos critérios. Então, por exemplo, aqui está dizendo publicado em 2006. Como eu quero de 2010 para cá, eu vou excluir. Eu posso excluir e botar a razão. Não atende o meu critério de elegibilidade. Se a Osilene, ao ver e ao fazer essa triagem, ela excluísse também e aparecer aqui, ó, tá vendo? Apareceu aqui, ó, Viviane, vermelho. Se a Osilene, ao clicar na casa dela e também excluir, vai aparecer aqui, Osilene, excluir. Então, ela confirmou essa exclusão minha, por isso que é importante o duplo cego. Ah, esse aqui pode ser, pode ter a ver relacionado, então eu vou incluir. Ele automaticamente vai mudar, ó, 2012, vai incluir, pode ter a ver. 2003, ó, não. Estudo exploratório de marcadores, está tudo de acordo com o meu, mas aqui é 2001, ó, não. E é anais, eu falei que eu não queria, ó, artigo vai. 2018, ok. Artigo 2016, ok. Artigo 2010, ok. E aí vocês vão vendo que aqui em cima, ó, tem os que vai aparecer a quantidade do que eu excluí e do que eu incluí. É que ele está demorando. Mas vai aparecer aqui. Exclusão e diferença ao longo da fronteira, marcadores sociais e culturais. 2005, não. E assim eu vou incluindo e excluindo. Ó, parece com aquele, ó, parece ser igualzinho aquele artigo, só que esse é de 2002, então eu vou incluir. Ó, esse artigo aqui é em francês, é de 2011,
Vou incluir. (2014), vou incluir. E assim eu vou até o final. Aqui, ó, o Paraná, o guia turístico, uma análise. Guia turístico é na escola? Não é na escola. Então, assim, eu vou excluir, porque não está respeitando o meu critério de elegibilidade. Eu já lendo o texto, eu já vou excluir, porque não tem a ver com o meu critério de elegibilidade. Esse artigo, por exemplo, é em francês, sobre os marcadores culturais na antropologia. Parece que não é na escola, então não vou seguir nem vou ler. Arqueologia, não parece ser na escola. Não vou nem perder meu tempo em ler. E assim eu vou seguindo. Aí aqui, quando eu vou para a terceira etapa, que é a exibição do texto completo, que é aqui, depois que eu terminar, ele vai me dar a possibilidade de eu baixar esses textos ou de eu ler o resumo para eu seguir, né, com esse... ele não vai me dar essa possibilidade. Deixa eu mostrar para vocês como é que fica nessa fase, porque eu não terminei. Deixa eu ir aqui na página para vocês verem. Na fase que eu terminei. Eu não vou ficar fazendo de 600 e pouco. Alguém quer perguntar? Não? Tudo certo, Vivi. Aqui, ó, vou mostrar para vocês a revisão que eu terminei. Ele gerou um artigo muito bonito, né, Ozzy? Essa revisão ficou muito... Um dos textos que eu mais gostei de fazer, que eu mais me identifiquei, foi muito bacana, assim. Acho que foi nesse que eu vi a grande diferença da produção acadêmica, Vivi. Foi, né? Também. Aqui, por exemplo, ó, eu botei a Osilene como colaboradora, ó, tá vendo? Botei os 2 e-mails da Osilene. Aí botei os critérios de inclusão, os critérios de exclusão. E aí aqui tem um panorama da revisão. Então, aqui, né, eu excluí 133, coloquei como talvez 40 e incluí 441 para o texto final. No caso, a Osilene, ela não entrou e ela não viu, mas ela poderia ter entrado. Aí os dados que a Osilene possa ter mexido ou entrar num conflito, apareceria aqui. Por exemplo, se eu incluir algum artigo e ela achou que eu incluí indevidamente, apareceria aqui no conflito, entendeu? Tanto porque eu anexei os 2 e-mails da Osilene, então os 2 estão como colaboradores. E aí a gente teria que fazer uma triagem para ver. Aí aqui, ó, eu tenho todo o histórico
dessa captura, né, desse momento em que eu cheguei, quais foram esse passo a passo. Então, eu peguei 3 plataformas, 3 bancos de dados, salvei com as palavras-chave que eu coloquei no artigo, que eu não vou falar, porque aí depois eu coloco o artigo para vocês lerem. Aqui são os rótulos que eu fiz, ó. Literatura surda, cultura surda, educação de surdos, língua de sinais, educação bilíngue, marcadores culturais, língua brasileira de sinais, artefatos culturais, arte surda, oralismo. E aí eu coloquei aqui, ó, os bancos de dados, ó. 4 no Scopus, 3 no Web of Science e no Google Acadêmico 631. Aí aqui embaixo eu consigo ver que eu apaguei 24 e que 21 foram resolvidos. E eu deletei as duplicatas. Aí eu passei para a segunda etapa, que foi naquela que a gente estava resolvendo. Na segunda etapa, vai aparecer aqui nas pastas quais foram os artigos que eu li e que, nesse caso, nesse artigo, como a gente está querendo defender o conceito marcadores culturais, eu não delimitei um marco temporal. Então, eu segui, né, qualquer espaço-tempo, mas que trouxesse ou um ou dois, né, ou pelo menos 2 marcadores culturais ou artefatos culturais no material, né, no texto, e como isso é abordado. Está demorando aqui, internet. Agora foi. Aqui vocês conseguem ver uma reguinha, não sei se dá para enxergar. Então, nessa reguinha, a gente consegue identificar que a maior parte foram verdes. Então, e também quanto tempo eu fiquei, ó. Fiquei 5 horas e 55 minutos nessa empreitada aqui. Não, tem que ser aqui. Estou aqui, não sei o que está vendo com o meu computador, que está indo nas coisas que eu não estou nem clicando. Agora foi. Eu não sei se está chovendo, eu não sei o que está havendo, porque a internet não está ajudando. Será que eu caí? Vocês estão me ouvindo? Ah, Sim, não. Vivi. Sim. Sim, Vivi. Eu quero no rastreamento. Não quero na exibição. Agora vai.
Aqui, ó, eu consigo ver quais foram os talvez, os artigos que eu botei como talvez, quais foram os artigos que eu incluí e quais foram os que eu excluí. Aqui. Aí eu consigo ver todos, consigo ver por que que eles incluíram, porque foram de acordo com o meu filtro, com o meu rótulo. Se eu descer aqui o filtro, eu consigo ver outros filtros, eu consigo ver se são dissertações, se são teses. Quais são os artigos que têm os rótulos que eu delimitei? Quais são as metodologias? Porque tem artigos que dependem da metodologia. E aí eu vou descendo e vou botando os filtros que eu quero. Aqui, ó, desses, por exemplo, eu excluí 133, tinham 614. Eu excluí 133, botei talvez, sumiu agora, mas estava aparecendo, e incluí 441. Então, nesses 441, eles vão para a exibição do texto completo, porque eu já passei pela leitura, né, do título, já passei pela demarcação, né, dos critérios de elegibilidade, já tirei as duplicadas, então eu já incluí. Se eu já incluí, eu já posso ler pelo menos o resumo. E aí eu consigo aqui também fazer a terceira peneira, que é quando a gente passa pela exibição do texto completo. E essa reguinha sempre aparece. No texto completo, eu consigo visualizar o texto, ou eu consigo baixar, ou eu consigo rever esses textos. Aí aqui, por exemplo, como eu já resolvi, não tem nenhum indeciso, só tem os incluídos, ó. Como eu já resolvi, eu excluí 436 e fiquei com 45. Segundo os meus critérios lá. Aí, de 600 e pouco para 45, como é que eu posso registrar tudo isso? Eu posso baixar, aí eu já consigo trabalhar os textos que eu vou analisar. Então, eu consigo carregar o PDF. Alguém quer perguntar? Eu Não? escrevi, Rosilene, aqui, eu escrevi aqui no chat, Vivi, diferença quando a gente coloca o critério de inclusão e de exclusão, né?
de 600, você cair para 40 e poucos. E ainda agora tem mais um refinamento que você vai continuar mostrando, né? Mas isso mostra assim como que é importante e como que isso ajuda a gente nesse trabalho de não precisar ler tudo, porque a gente só quer o que está dentro da nossa escolha, né? Exatamente. Era isso. Exatamente. E a partir daqui eu consigo carregar os PDFs, exatamente os artigos que eu vou analisar para construir o meu material, a minha escrita, a minha revisão. E aí sim eu faço todo o refinamento. Fiz tudo, incluir, aí eu ponho a extração de dados. Extração. É. Eu quero pegar os dados da minha revisão. Então, o que eu quero? Eu quero pegar todo o rastreamento, eu quero exibição do texto completo, quero exibição do texto completo. Aí eu vou, adiciono. E ele vai me gerar os dados que eu preciso. E assim que eu fiz a minha revisão. Deixa eu voltar para cá, para a apresentação. E aí, o Ryan, ele consegue fazer todo esse passo a passo e você consegue registrar em forma de texto essas triagens para facilitar a vida de todo mundo. Então, é importante que a gente tenha ciência de que essa inteligência artificial, ela otimiza o tempo, mas quem vai fazer a análise, a leitura de cada artigo, ver, né, avaliar se esses artigos realmente vão seguir os seus critérios, né, de elegibilidade ou não. E é imprescindível que nós também usemos na metodologia a citação de que você usou essa IA como recurso, né? No meu caso, por exemplo, nesse artigo que eu escrevi, eu cito que eu usei como triagem o Ryan para fazer a revisão sistemática e o Mendeley como gerenciador de referências. Então, é importante na metodologia também dizer quais são os recursos que você utilizou para seguir, né, nessa sua pesquisa. Por quê? Uma boa revisão sistemática ou uma boa revisão de literatura, mas principalmente uma revisão sistemática de literatura, ela é um indicativo de que outra pessoa, se seguir os mesmos passos que eu segui, tem que dar o resultado equivalente, ou muito próximo, um artigo ou outro, né, a mais, mas não pode ser nada discrepante. Se eu cheguei na minha revisão com 45 e a pessoa fez 48, ok, mas a pessoa, né, reproduziu, leu o meu artigo, fez todo o passo a passo que eu fiz, né, com os mesmos critérios, com o mesmo string de busca, com os mesmos bancos de dados, e aí ela teve 90, não, tem alguma coisa errada. Então, assim, é importante que a nossa pesquisa seja referência e que ela possa ser reproduzida, né, para que outros também tenham o mesmo percurso. Então, essa é a ferramenta que vai facilitar a vida de muita gente.
Vivi, Oi. eu acho interessante também a gente falar que mesmo você fez a primeira busca, aí encontrou os 600 artigos, aí você colocou os critérios de inclusão e de exclusão, aí você ficou com 40 e poucos artigos. Não significa que a gente vai pegar todos esses 40 e vai dizer que todos esses 40 estão adequados. Como você mesma falou, aí a gente vai avaliar, porque pode ser que, às vezes, pelo título, pelas palavras-chave, alguns, né, estejam assim dentro desses critérios por conta, né, das palavras-chave que você colocou, ainda mais que você colocou o OR, né? O OR, o OU. Mas quando a gente vai olhar um por um, pode ser que desses 40 você fique com 10. Exatamente. Né? Então, assim, o papel do pesquisador, né, para todos nós que estamos aqui, todos nós aqui temos uma intenção, um objetivo, né, que são objetivos distintos, mas todos acadêmicos. A gente precisa ter esse olhar e a gente saber fazer o farejar, né? Esse buscar e esse afinamento mesmo. Porque não adianta a gente falar, eu selecionei os 40 e tantos artigos, e esses 40 e tantos, esses 46, 47, estão perfeitos. Não necessariamente. Exato. Eles estão dentro de um conjunto de textos que podem estar, né, dentro da sua pesquisa. Então, a gente não pode considerar a pesquisa fechada, mas ele já ali deu longos passos por nós. Né? Com então, certeza. É muito importante a gente pensar assim. A Vivi ficou mais de 5 horas fazendo ali um levantamento. Porque isso se a gente não quer pesquisar, se a gente não quer ter esse trabalho de ler, de buscar, de escolher, de excluir, então a gente não pode estar, né, dentro desse contexto acadêmico. Escolhemos o contexto acadêmico, então a gente precisa assumir que isso é algo que a gente precisa fazer, com toda a ajuda da inteligência artificial. E que não substitui o ser humano nem o olhar crítico, né, da pessoa, do pesquisador. Né? Então, realmente, é isso que a Eusilene falou. E foi muito engraçado, porque como eu fiz esse artigo em conjunto, né, eu fiz e eu achei... Aqui é sua? Oi? Cadê a sua? Pois não? Aguardou? O que é igual? Esse é o microfone da Larissa. Pronto, mutei. Então, eu fiz esse artigo que a gente submeteu numa revista, né? E foi muito bacana porque esse refinamento eu botava assim para elas, excluir tanto. Aí a Eusilene botava assim no grupo, mas já? Aí eu falei, depois eu te explico como é que foi. Que ela ficava assim, nossa, o que essa garota está inventando? Porque assim, né? Aí, às vezes, eu falava, deu errado, não foi esse número, não. Aí eu apagava e colocava o número certo. Aí eu fiz um prisma, né, um esqueletinho, e aí mudou esse esqueleto. Então, esse passo a passo é depois da leitura, depois de todo o processo. E isso faz com que o pesquisador entenda o seu lugar e o seu protagonismo diante da pesquisa. Renata, pode perguntar. Oi, boa noite. Eu cheguei um pouquinho depois, vocês chegaram a explicar como fazer para cadastrar no Mendeley? O Mendeley foi semana passada. Ah, tudo bem, porque você disse, eu tinha entendido que no encontro de hoje você ia dar uma dica sobre o Mendeley. Mas isso foi tudo que foi da aula passada, então morreu na aula passada, então, certo? Eu pensei que você fosse falar um adendo, algo a mais sobre o Mendeley que você explicou. Não, o adendo que possível é pegar
esses artigos que foram refinados, no meu caso, da revisão que eu fiz, ficaram 45 artigos. Dentre esses 45, eu baixo os 45 e coloco no Mendeley. E aí, a partir da leitura, né, do texto, eu faço tudo no Mendeley, eu faço fichamento, aí eu excluo lá também, e aí eu facilito isso. Mas a aula do Mendeley foi semana passada. Ah, tudo bem, eu entendi. Entendeu o que eu pensei? Eu pensei que você fosse falar algo além que você apresentou, linkado com a aula de hoje. Agora eu estou entendendo. É uma sequência, não deixa de ser uma sequência. Tá bom, O coelho entendi. pesquisador, ele te dá um panorama geral sobre temas, né? E sobre o que são, quais são os critérios que você tem para você pesquisar. Então, o coelho pesquisador te dá um panorama geral. O Mendeley, ele já te ajuda, né, no gerenciamento, no fichamento desses textos, na paráfrase e na articulação desses textos junto ao Word. E o Ryan, ele é especificamente para revisão de literatura ou revisão sistemática de literatura. Então, se você quer pesquisar, fazer uma revisão de algum autor específico, você pode usar o Ryan, por exemplo. Quais são os artigos que a Ronice Quadros escreveu ou publicou de 2006, 2004 até agora? Eu posso fazer no Ryan. Então, isso tudo facilita, né, esses processos. Ao invés de a gente ir lá na Cielo, lá nos Scopus, lá no Google Acadêmico, ler cada um, baixar, a gente faz todo o processo e só baixa os arquivos que são necessários para o objetivo da pesquisa em si. Por isso é que esses 3 encontros desse webinário, na verdade, ele retoma ao primeiro encontro, que é a pergunta de pesquisa. Então, nesse momento, se você tiver uma boa pergunta de pesquisa, você consegue fazer uma excelente revisão sistemática. Agora, se você tiver uma pergunta muito ampla, não clara o suficiente, não delimitada, fica difícil você pensar o que você vai fazer na revisão sistemática. Então, essa proposta desses 3 encontros no nosso webinário do nosso grupo de pesquisa é para a gente sair mesmo do comodismo, mas entender que essas inteligências artificiais que foram apresentadas nesses 3 encontros podem facilitar, mas não vão substituir o pesquisador. Otimiza o tempo, mas o pesquisador sempre vai ser o pesquisador. É o pesquisador o protagonista desse olhar. As Então, gravações, elas vão ficar disponíveis em algum lugar? No YouTube do grupo de pesquisa. Ah, tá bem. Estão aqui no chat, Renata. E eu vou colocar no grupo também. Eu acho que ela entrou depois, por isso ela não pegou. Depois, eu vou colocar aqui de novo. Tá, obrigada. Tá, Renata? A gente tem as gravações do primeiro encontro, em que a Vivi começa falando sobre pesquisa, perguntas de pesquisa, palavras-chave. Ela faz essa primeira introdução. Aí, na segunda aula, foi quando ela já aprofundou e trouxe, né, o Mendeley. E na terceira, que é a de hoje, que ela fala sobre o Ryan. Mas todas a gente tem agora, hoje mesmo, a Vivi fez, baixou e já estão no YouTube. Então, Obrigada. queria
eu queria agradecer imensamente essa oportunidade de estarmos aqui compartilhando, né? Peço desculpas, porque realmente esse webinário a gente planejou assim, né, um pouco repentinamente, então ficou, né, assim, sendo de uma forma bem agitada, né? Mas eu acho que assim, o essencial foi transmitido e é possível, né, que a gente se aprofunde, mas isso só vai acontecer se a gente praticar. Aí vocês podem perguntar, poxa, Viviane, como é que você sabe tanto do Mendeley? Eu ainda não sei todas as ferramentas que o Mendeley tem, porque eu ainda estou fuxicando algumas coisas, eu estou pesquisando outras plataformas, outras IAs que são importantes. Eu, por exemplo, sou contra o chat GPT. Eu, Viviane, tá? Eu sou contra. Eu não uso, não tenho, não coloco nada, não visito, enfim. Mas quem achar prudente, né? Só que a gente tem que pensar, eu sou a favor das IAs que podem trazer benefícios na otimização do tempo. Então, existem outras. Exatamente, Kátia, só quando praticar. E aí vocês podem olhar e fazer e ver, e aí falar, poxa, a Viviane não falou isso, mas eu descobri isso, que bom, né? Porque aí vocês vão vendo outras ferramentas, né? A gente tem outras IAs que podem ajudar, o Gama é maravilhoso, também é uma outra ferramenta que você pode pegar os seus resumos, né? Você tem uma apresentação, uma aula, você faz o seu resumo em PDF, coloca lá no Gama, o Gama já vai gerar os slides todos prontos, e aí você, com foto, com imagem, com gráfico, você pode editar, baixar no PowerPoint, editar, tirar. A Osilene teve um congresso que ela foi, e aí ela estava muito enrolada. Aí eu falei assim, Osi, me dá que eu faço para você, só me manda em PDF o que você quer para apresentar, porque ela ia apresentar, não ia apresentar somente um trabalho, ela ia apresentar outros trabalhos. Aí eu falei, me dá em PDF todo o roteiro da sua apresentação. Aí eu fui, peguei o roteiro dela, que ela escreveu, com os autores, com que ela quis. Fui no Gama, botei lá o PDF, o Gama já gerou os slides. E aí eu passei para ela em PDF e ela só mudou as fotos que ela queria. Tirou as fotos que a IA, né, do banco de dados que a IA tem, e ela colocou as fotos que ela queria, que ela já tinha. Então, é importante a gente entender que a IA ela veio para facilitar, mas ela não vai tirar o nosso protagonismo, né? Então, é trazer essa desconstrução, mas compreender que essas facilidades também não são fáceis o suficiente para apagar o nosso trabalho. Dá trabalho, pesquisar dá trabalho. Então, é importante que a gente lembre que esses recursos, eles são facilitadores, né? É igual uma batedeira, um liquidificador, né? Eles facilitam a nossa vida, mas eles não cozinham por nós. A batedeira bate o bolo, mas não coloca na assadeira, não coloca no forno, não coloca os ingredientes sozinhos. Então, precisa do ser humano para estar articulando isso. Então, a IA, ela vem favorecendo, mas ela não vem substituindo. Então, espero que tenha agregado, né, esse webinário. A gente tem outras propostas aí, o grupo de pesquisa, ele é um grupo ativo, né? Então, tem algumas ações aí que estão por vir, então não percam as cenas dos próximos capítulos, que a gente está na correria, mas a gente sempre arruma um tempinho. Muito obrigada, Vivi.
Obrigada, Andressa. Obrigada, Cleudes, por estarem aqui com a gente, por disponibilizarem o seu tempo, a sua dedicação, né? Obrigada por todos, né? A todos vocês que estiveram, né? Nas outras também, nos nossos outros webinários, nos ajudando, como a Fernanda, como o Matheus, né? Na acessibilidade. Então, assim, muita gratidão, porque a gente faz isso por amor, né? Por dedicação mesmo. E a gente está sempre dizendo, assim, que não é fácil, o caminho não é fácil. A gente encontra algumas formas, né, algumas questões para nos ajudar. E nós estamos aqui também para nos ajudarmos. Antes de começar a live, né, a Viviane estava conversando sobre projeto, né, como é que a gente pode melhorar um projeto, elaborar melhor um projeto. Então, assim, nós somos um grupo de pesquisa, e dentro do grupo de pesquisa e do grupo de orientandos, eu tenho muito orgulho em dizer que a gente tem uma união e a gente se integra muito, né? Tanto é que a Cleudes, a Andressa, a Fernanda, o Matheus, né, estiveram aqui, estão aqui para nos ajudar com a acessibilidade. E aí, como a Vivi falou, vamos continuar. Eu pretendo fazer uma oficina para trabalhar com quem tiver interesse sobre elaboração de resumos acadêmicos, porque eu vejo muito, assim, às vezes, assim, para mim é um processo muito simples. Para mim, um resumo acadêmico é juntar algumas frases, algumas partes, né? Contextualização, objetiva, metodologia, os resultados, para mim é muito tranquilo. Mas eu sinto que, para outras pessoas, isso é um desafio muito grande, porque eu recebo muitos resumos para avaliar, os resumos dos meus orientandos. Então, eu acho que eu posso contribuir, né, em algum momento, talvez em outubro, fazendo também os encontros sobre a importância do resumo acadêmico e também, né, além dessa importância, como que a gente pode elaborar resumos acadêmicos que sejam, assim, realmente adequados para qualquer tipo, né, de contexto. Então, a gente vai estar planejando isso. Estamos também planejando, pelo grupo de pesquisa, um curso de extensão, né, para falar sobre o gênero textual memorial. São só alguns spoilers que a gente vai dando, mas para dizer que a gente também está bastante ativo. E eu queria convidar quem pudesse abrir as câmeras para abrir, para a gente fazer a nossa grande foto. E depois encerrar, lógico.